aqui nessa casinha aqui, ó. Aqui viveu a história de um jovem casal cheio de sonhos, em uma região de difícil acesso chamado Morro Preto. Inicia a história da família Xavier de Godoy, uma família composta inicialmente por 16 integrantes, formada por João Xavier de Godoy e Maria Freire de Andrade. Viviam em uma boa residência rural, característica para a época. Cada detalhe, ainda preservado, relembra o passado outrora feliz, outrora difícil. Vemos uma região montanhosa, um relevo íngreme, de difícil acesso, e os detalhes do trabalho manual e braçal em todas as partes, observados principalmente na cerca de corrente, feita e amarradas apenas com a própria madeira, nos encanta. Eu sou o pastor José Xavier de Godoy, irmão do pastor Vigílio. Nós nascemos aqui nessa casa. Meu pai era João Xavier, minha mãe Maria Freire de Andrade. Ele morreu fendido de cobra. Naquele tempo não tinha recurso para ir para o hospital e acabou falecendo aqui. Com 14 filhos. Ele viveu com a minha mãe de 19 anos e deixou 14 filhos, cujo caçula, a minha mãe tinha um irmão que já estava com mais de 5 anos casado, não tinha filho. Por ter ficado com 3, ela a doou para ele, pediu e ela doou o caçula. Quando nasceu, meu tio levou e foi criado fora. Aqui foi criado 13. Meu aqui era o barracão onde fazia rapadura, 2 tachos de cobre. Muitos anos depois, aqui já era um paiol. Acabamos com o engenho. Meu pai foi sepultado nesse local aqui, ó. Eu tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Eu não tenho lembrança, recordação do meu pai. Aqui se findou a história do meu pai aqui. Aqui era a sala da casa do meu pai. Vou mostrar para vocês aqui o quarto, a cama onde ficava ali. Desse lado aqui, ó. Meu pai dormia aqui. Cá tinha outro quarto. E aqui era essa varanda aqui. Aqui nesse local aqui, ó, era... Meu pai fez... Era a tuia onde era guardado o arroz, que era socado no pilão. Então era guardado aqui. E em cima, nós dormíamos. Era a nossa cama. Minha, do pastor Vigílio. Outros, como não era bastante, um outro dormia lá na sala mesmo. A nós subia, tinha uma escadinha pequena. O material em cima do arroz lá sempre era um couro de vaca. Quando matava, jogava lá em cima, aí era o colchão. Tinha algumas cobertinhas que punha por cima. O travesseiro era de paina, que minha mãe empanhava aí no cerrado e fazia o travesseiro para a gente dormir. Aqui nesse localzinho aqui tinha um caixote onde era guardado o feijão na cinza para passar o ano. Essas madeiras aqui não é ainda a madeira da casa do meu pai. Isso tudo foi feito a machado. Está até hoje ainda, né? O senhor sente saudade vendo tudo isso? A gente sente, né? Porque nós era 14 irmãos e hoje está restando 4. Então é uma fila que nós estamos nela aguardando também a nossa hora. Né? Tem uma coisa que nos consola, que é a esperança que nós estamos aqui de passagem. Um dia nós iremos encontrar os que já partiram, um dia nós iremos encontrar na eternidade. E essa família era unida e continua unida, pastor? Não está mais unida porque esparramaram muito, mas sempre a gente procura sempre estar unido. Sempre eu digo, primeiro Deus e em segundo lugar é a família, que é o mais importante nosso aqui na terra. E qual foi o primeiro da família a aceitar Jesus? Primeiro foi Joaquim Xavier, depois foi a caçula. A minha irmã caçula. E desses 14, todos foram evangélicos? Todos morreram no evangelho. Evangelista, presbíteros. E só para reforçar, o que o pastor Vigílio representa para a família Xavier de Godoy? Nós sempre consideramos ele como um herói, por ser mais velho. Considerado o patriarca da família. Tem uma consideração, um exemplo que ele está deixando para nós, né? Aqui nós vivemos, crescemos, trabalhando na lavoura. Quando eu estava com 20 anos de idade,
Com 18 anos, minha mãe passou a ser crente. E com 20 anos, eu estudando a Bíblia, eu descobria a verdade e também passei a ser crente 6 de dezembro de 69. E o pastor Vigílio, toda a vida, nós foi muito ligados e eu passei a orar em busca da salvação dele. E com 30 dias depois, eles se converteram também num culto dirigido aqui pelo pastor Rafael. Numa quarta-feira, ele se entregou. Com 30 dias que eu era crente, eu recebi o batismo com o Espírito Santo numa daquelas montanhas lá em cima lá. E o pastor Vigílio passou na quarta-feira, sexta ele já amanheceu jejuando, porque ele também já compreendia a realidade da Bíblia, né? E ele, meio-dia, ele foi entregar o jejum dele lá naquela montanha ali. Primeira oração que ele fez, ele ajoelhou para orar, entregar o jejum, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Isso foi no ano 70, e eu passei em 69 e ele no ano 70. E no ano 71, nós mudamos daqui dessa região. Virgílio Xavier de Godoy, popular Nego, nasceu em 26 de 6 de 1945. Gêmeo com Virgínia Xavier de Godoy, popular Nega. Casado com Valdeci Rodrigues, filha do saudoso pastor Francisco Mariano, que sempre dizia: "Eu não caso com pastor de jeito nenhum, já basta a vida com meu pai. Vida de pastor missionário, cheia de mudanças e dificuldades." Porém, os planos já estavam traçados por Deus. Ele então envia um jovem recém-convertido com um chamado pastoral. Casaram em 17 de junho de 1972 e foram morar na região do Escorrega, município de Faina. Uma casa simples, construída com tábuas de madeira. E no ano seguinte, já foram separados para a obra e começaram um trabalho, auxiliando o pastor Ageu em Monjolinho, congregação da Regional de Faina, uma nova congregação que nascia na região rural, a 3 quilômetros de distância de onde moravam. No início do ministério, grandes eram os sofrimentos. Iam evangelizar a vizinhança sem nenhuma estrutura financeira. O único meio de transporte era a cavalo ou a pé, debaixo de sol e chuvas, sempre após o expediente de um dia escaldante da lida do campo. Muitas vezes sentia fortes dores de cabeça e a esposa, com limitações físicas e gravidez, pós-parto, seguiam firmes no propósito. Nós mudamos para cá e no ano 71. Aquele mesmo ano, o pastor Vigílio casou e morava aqui. Não era essa casa, uma outra casinha de madeira. Aí a casa pegou fogo, eu não estava aqui, nem o pastor Vigílio. Nós chegamos à tarde, 6 horas da tarde, já tinha queimado tudo. Só agora é assim, né? Estava esperando para ganhar a primeira filha. Eu me lembro bem dela chorar. Ela estava esperando ganhar a neném, a Naya. Perdeu o enxoval que estava tudo prontinho, faltando só uns 30 dias, queimou tudo. Sobrou nada, a não ser a roupa do corpo. Foi essa vida sofrida. Com um ano de casado, ele foi separado, auxiliar, e logo imediato ele consagrou ele a diácono. O pastor Ageu dirigia a congregação no Mijolim, foi transferido e o pastor Vigílio assumiu a congregação. Consagrou ele a presbítero. Ele ficou 3 anos dirigindo aqui essa congregação. O nome da congregação é Mijolim, ele morando aqui e dirigindo a congregação daqui lá, 3 quilômetros daqui lá na igrejinha. E naquele tempo era só a cavalo mesmo. Aí o pastor Vigílio sendo transferido, e eu já era consagrado a diácono, eu assumi a congregação e fiquei dirigindo. Aqui tem a congregação Nova Aliança, aí é um povoado muito grande aí na fazenda. 28 famílias que moravam aí, tudo pertinho um do outro. E aí nós sempre, eu mais ele, fazia a alvorada madrugada, na radiola, rodando os hinos. Onde é a congregação hoje? Era um campo de futebol, nós encerramos ali a alvorada e nós fizemos uma oração. O pastor Vigílio declarou uma congregação ali naquele lugar, plantou a congregação Nova Aliança, que está aí hoje. O pastor Vigílio morava aqui, casou com a minha irmã, que nós somos 2 irmãs, casado com 2 irmãos. E eles casaram, vieram morar aqui. Daí 3 anos nós casamos, fomos morar aqui em cima ali um pouquinho. Aí eles arrumavam para ir para a igreja, a cavalo.
ele tinha o baio e a pretinha. Então ela ia arrumar as crianças para ir para a igreja e ele arrumar os animais para ir para a igreja. E nós ia a pé, porque nós não tinha cavalo, né? E logo após pouco tempo, eles transferiram eles para Itoraí e ficamos só eu mais ele aqui. Eu chorei muito, gente, porque o lugar aqui é bem feio. Aqui é... Nossa, olha para vocês verem. Se vocês verem as filmagens, vocês vão ver. Não era fácil, mas pela graça de Deus nós vencemos. O esposo assumiu a igreja aqui no Mijolim. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que eu tenho o pastor Vigílio como meu pai, meu pastor, e ele é tudo para nós, né? Muitos anos convivemos juntos e até hoje eu tenho ele como meu pastor. Meu pai me ajudou muito porque eu era nova quando eu casei, então ele foi tudo para nós aqui. Inclusive ele mais meu esposo, eles não separavam, eles eram muito unidos, tocavam roça junto. Quando ele foi embora, foi muito duro para mim, para nós, né? Mas graças a Deus nós vencemos. Ele está aí completando seus 80 anos, né, na obra de Deus e fazendo para Deus o de melhor. Foi muito compensativo para todos nós. O chamado ao ministério pastoral surgiu logo após a saída do pastor Ageu da congregação de Monjolinho. Desde lá, ele e sua família seguem há 50 anos na obra do Senhor. Obreiro fiel ao chamado e a seus líderes, seguiu avante no trabalho, sem recuar, mesmo diante de tamanhas dificuldades. Pastorearam Monjolinho entre os anos de 1976 a 1979, congregação da Regional de Faina. De lá foram transferidos para Itoraí, permanecendo entre 1979 a 1981, voltando novamente entre 1983 a 1985. Permaneceram mais alguns anos e lá começaram um trabalho evangelístico em uma região onde não existia nenhuma pessoa evangélica. Após muitas visitas e apacentamento, deixaram uma congregação com 16 membros, na hoje conhecida congregação de Queiroba. Uma outra área também foi desbravada por eles, que também deixaram uma congregação firme, sólida, onde hoje conhecemos por Filadélfia. O meio de transporte utilizado para o trabalho era bicicleta ou a pé, levando consigo a sua família. Após esse período, foram transferidos para São Patrício, entre os anos de 1985 a 1988, um período marcado por muita comunhão entre os irmãos. Uma fase de muitas alegrias inicia no ministério e na família com a transferência para o Faina, entre 1988 a 2000. Em 2001, os enviaram para Morro Agudo, onde pastorearam até o ano de 2005. Posteriormente, os enviaram para Guaraíta, em 2005, onde permanecem até os dias de hoje. Pastor Vigílio Xavier, trazemos hoje à sua memória tudo aquilo que o Senhor viveu, momentos de grandes lutas e adversidades. O Senhor te chamou e te tirou de um lugar improvável e de difícil acesso, cercado por morros e serras, mas foi justamente nesse lugar que o Senhor conheceu a fé cristã. E também foi nesse lugar, entre morros e serras, que o Senhor recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ah, se o Senhor está aqui, nesse momento, recebendo essa linda homenagem, é porque o Senhor te chamou, provou e aprovou. Ou seja, o Senhor foi chamado, provado e aprovado. O Senhor completa 80 anos de existência e sabemos que às vezes bate aquela vontade, irei jubilar, mas logo o fogo ardente que existe na sua alma te impulsa a continuar sabendo que aqui não é o lugar de descanso. Muitos te conhecem como Pastor Vigílio, porém não conhecia a sua história e hoje, com certeza, sua história trará renovação e esperança para todos nós.
feliz aniversário e obrigado por esse lindo legado e pelo carinho, amor e dedicação que o Senhor tem por esse rebanho que Deus colocou em suas mãos. Receba a nossa gratidão, o reconhecimento do campo de Itapuranga e de toda a nossa regional de Guaraíta, que te abraça e louva ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus lhe abençoe e que a graça dele seja contigo sempre.